Aconteceu que depois do jantar na casa de Simão o fariseu, quando a mulher veio da noite escura e derramou seu coração diante de Jesus, e Jesus a perdoou e a ungiu de graça e amor, depois disto, Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, a saber, Maria, chamada Madalena, pois era de Magdala, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com Jesus gente de todas as cidades, Jesus disse por parábola o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem juntamente com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, e cresceu, e produziu a 100%. Dizendo isto, clamou a todos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos então o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Qual o significado dela? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é o Evangelho. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra do Evangelho, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A semente do Evangelho que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz profunda. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, vão embora. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, do tempo, do processo, foram sufocados. E o Evangelho neles foi sufocado pelos cuidados desse mundo, pelas riquezas, ou em razão do apetite deles apenas pelos deleites da vida. E os seus frutos não chegam nunca a amadurecer e morrem. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém o ensino. Estes frutificam com perseverança. Retém o ensino. Estes frutificam com perseverança. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia,
a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se a luz na escuridão, no velador, no lugar alto, a fim de que ilumine a todos os que entram na casa, a fim de que os que entram se guiem pela luz. Nada há oculto, nada, que não venha e que não haja de manifestar-se. Nada há escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis. Vede como ouvis, como percebeis, como discernis, porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com Jesus a sua mãe e os seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrarem, de afogarem. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram-no no barco, dizendo: mestre, mestre, estamos sendo inundados, perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse Jesus: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram, vencida a tempestade, para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, do outro lado, onde nos dias de hoje é a Jordânia. Logo ao desembarcar, veio da cidade de Gerasa ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito se vestia, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, nos cemitérios. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos.
Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos também contaram-lhes como fora salvo o endemoninhado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe, pediram a Jesus que se retirasse deles, do meio deles, pois estavam assombrados de grande medo ante o que tinham visto e constatado. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou para o outro lado, atravessando o lago de Genezaré. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Por favor, deixa-me ir contigo, pediu o homem. Jesus, porém, o despediu, dizendo: não, volta para casa, volta para tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Anuncia a eles. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito.